Então eu vou chamar esse cara fantástico, esse meu irmão do coração aqui. Vamos ver se ele já deve estar por aqui. Rogers. Rogers, Kenny Rogers. Tá aí, meu irmãozão. Arro! Arro, Mauricião. Boa Eita! noite, meu irmão. Tudo bem? Eu tô bem. E você, meu querido, tá bem? Tudo também, graças a Deus. Que bom estar aqui falando Que com você bom. de novo. O prazer é meu, né, cara? Tivemos a honra de estar juntos aí essa semana, sempre muito Sim. agradável. E agora, e agora estamos com essa live aqui tão esperada, Rogers. O pessoal está bem ansioso aqui. E eu queria, para a gente começar, meu irmão, que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória, do teu caminho. O pessoal está falando que o áudio meio que abaixou por aí. Eu aumentei por aqui, vê como é que tá aí, turma. Eu O meu voltei a áudio tá aumentar. bem? Como é que tá o meu áudio aí também? Pode falar? Qualquer coisa dá uma Seu ajustada, áudio, seu áudio está bem alto, cara, tá bem bom. tá bom? Tá bom sim. Então, meu bro, diz aí, cara, quem é o Roger, sua trajetória, como é que a ayahuasca apareceu na sua vida? Conta para nós aí. Bom, primeiro boa noite para todo mundo, os amigos do Maurício, que agora são meus amigos também, ao pessoal que É me isso aí. conhece, que já é do pessoal do movimento da Ayahuasca. É um prazer estar aqui falando com vocês, tá? Bom, eu sou publicitário, né? Trabalho, tenho uma agência de comunicação e eu sou um grande entusiasta do movimento que a Ayahuasca tá vivendo no Brasil esse momento agora, de Ayahuasca, e eu sou bastante a favor dessa medicina sagrada que eu conheci através de um amigo meu, o Milton, amigo do Maurício também, Milton, e Grande meu. depois com alguns índios da tribo Varinauá, que me apresentaram de uma forma mais tradicional. E também depois conheci a Ayahuasca através de... Fui entender um pouquinho a Ayahuasca mais técnica, através de um outro amigo chamado Alex, que ele é de São José do Rio Preto. E agora a minha função com a Ayahuasca é transmitir um pouquinho do conhecimento que eu já tive com ela, dos benefícios que eu já obtive com a Ayahuasca, quero mandar para quem precisa conhecer. Eu sempre digo que a Ayahuasca tem um... Você não escolhe a Ayahuasca, né? Ela que te escolhe. Então, quem está aqui hoje possivelmente já foi escolhido para conhecer um pouco mais sobre essa medicina. E o que eu puder compartilhar do meu humilde conhecimento, eu vou fazer o possível para passar o máximo de informação possível para você e para todo mundo que precisar. Eu e o Rogers, eu costumo falar assim que nós somos um exemplo de como talvez a vida tem que ser, né, para quem se abre, né? O Rogers me deu a honra de ter sido aluno do meu curso de reprogramação há alguns anos atrás. E mais tarde ele foi o meu professor da ayahuasca. Você vê que interessante, né, cara? Como a vida é incrível, né? Então ele teve presente com a gente. Por isso que, como diz o meu amigo André Pegas, ele fala assim, cara, a vida você tem que ter humildade sempre, né? Sempre ter humildade, porque o Roger teve a humildade de vir aqui, de me ouvir falar, e mais tarde eu também tive a humildade de ir até ele, aceitar o chamado dessa ayahuasca, que foi uma das coisas mais lindas da minha vida. O Roger sabe disso. E como transformou a minha vida, da minha esposa, é uma coisa... Se eu falar muito, eu até choro, viu? Ô, bro, fala aí pra mim, cara. O que é a ayahuasca, Roger? O que é a ayahuasca? Cara, a Ayahuasca é um enteógeno, né? Muito diferente do que as pessoas acreditam quando pensam que a Ayahuasca é um alucinógeno. Ela não é um enteógeno, ela atua de dentro para fora, né? Quando as pessoas consagram ou tomam essa medicina, seja ela no formato mais xamânico, indígena, seja ela no formato mais terapêutico, clínico, né? Ela é um enteógeno. Os resultados que ela vai fazer no seu corpo são de dentro para fora, olho fechado. A gente sempre fala de olho fechado. Ela vai atuar muito nas suas lembranças, nas suas vivências dessa nossa vida corrida do dia a dia, essa nossa vida com alguns traumas. Assim como a reprogramação tenta buscar alguma informação dentro, a ayahuasca vai te deixar um pouco mais aflorado essas informações. Por isso que eu acho tão legal quando a gente junta a reprogramação, né, onde você busca encontrar alguns DHS, alguns traumas, a ayahuasca te leva para eles de uma forma muito mais pontual. A ayahuasca
é um vinho da alma, o significado do nome é vinhedo da morte, vinho da alma. Ela é um chá, ou um vinho, uma decocção de 2 plantas, mais a água, que é a folha da chacrona, que contém o dimetiltriptamina, que é o que causa o efeito enteógeno no nosso organismo, e um jagube, um cipó, chamado mariri, ou ayahuasca também, alguns índios dão o nome de própria ayahuasca, o iagé, o nixipan, tem vários nomes dados de acordo com cada tribo, que faz o trabalho de inibidor de monoaminoxidase, que faz com que a pequena quantidade de DMT que tem na planta faça todo um trabalho de purificação, para muitos um trabalho espiritual, né, um trabalho medicinal no nosso corpo. Essa é a ayahuasca como um todo, né? De uma forma geral, é como a gente pode classificar ela. Mas ela é um enteógeno, basicamente ela é um enteógeno, não é alucinógeno. Esse primeiro passo a ser entendido, para que as pessoas não confundam a ayahuasca com uma droga ou com um alucinógeno. Inclusive no Brasil existe a liberação do uso dela, né, Bru? Para fins ritualísticos, sim. A ayahuasca é liberada não só no Brasil, tem vários países que hoje já são liberados, por isso que as pessoas confundem a ayahuasca com o Santo Daime. O Santo Daime, na verdade, é uma religião que adotou a ayahuasca de uma forma mais leve, mais fraca, né? Um formato que eles produzem a ayahuasca para fins ritualísticos, para fins religiosos, né? Eu e o Maurício, pessoal, a gente não tem muito essa visão religiosa da ayahuasca. Eu procuro olhar para a ayahuasca de uma forma um pouco mais técnica, medicinal mesmo. A gente também consagra a ayahuasca num formato mais xamânico, né? Pé na terra, músicas xamânicas e tudo mais, mas a gente também entende a ayahuasca enquanto medicina, se preciso para um uso terapêutico, se preciso num uso clínico, é possível de ser trabalhado com ela sim, enquanto medicamento mesmo. E é lindo, cara. É lindo porque à medida que o Rogers vai explicando pra gente, eu passei por isso, né? Eu consagrei já 5 vezes. Então, eu tenho experiência para falar, né? Do que causa e do que faz a gente sentir. Então, o processo é lindíssimo. É uma conexão. Esse efeito enteógeno que ele falou traz realmente pra gente uma coisa linda, cara. Você acessa a sua vida, traz lembranças que estavam escondidas na sua vida. É uma mudança física, né? Você consegue uma mudança física diretamente ligada ao cérebro, e aí faz todas as mudanças necessárias que a gente precisa no corpo físico, no corpo espiritual e tudo mais. Essa é a intenção da ayahuasca, te levar para um movimento um pouco mais espiritual. Ô, Rogers, eu lembro de você me contar uma vez, eu achei muito interessante, de quando data o uso da ayahuasca. Eu achei interessante isso. Aqui na América do Sul, em 4.000 anos, né? Só isso? 4.000 anos é o que está datado. Porém, a gente entende que a ayahuasca veio desde dos nossos xamãs mongóis, né? E então, datado o uso de enteógeno, na verdade, não só a ayahuasca, como, por exemplo, cacto de São Pedro, o axuma e todos os outros enteógenos, até mesmo os cogumelos, são datados de bastante tempo, mais de 10.000 anos aí. Agora, a ayahuasca mesmo, quanto o Nixipan, ou Nixipan, que é chamado pelas tribos do Runicuim, todos os catuquinas, 4.000 anos. Espetacular. Vocês sabem, eu queria dar uma contribuição e uma notícia rápida aqui. Eu tenho usado como terapeuta, né? Eu tenho usado já as indicações da ayahuasca de forma terapêutica. Por quê? O que eu percebi ao longo dos meus estudos? O que acontece? Como você tem os 2 hemisférios, esquerdo e direito, você realmente tem uma cura dentro do seu processo de trauma quando você consegue fazer a unificação dos 2 hemisférios. Quando você entende e quando você sente, correto? Por isso que tem muita gente que entende o seu trauma. Ah, o meu pai fez mal para mim. Ah, eu entendo, meu pai teve uma criação ruim. Beleza, você entendeu, mas não existe a cura porque você não sentiu, ok? Então, o que eu percebi dentro da ayahuasca para os pacientes que eu tenho indicado, porque vários pacientes meus já foram para a ayahuasca, já foram conduzidos pelo Milton, pelo Rogers e tal. O que eu tenho percebido é que a ayahuasca tem trazido esse sensorial para as pessoas que estão com dificuldade de sentir. Entende ou não? Eu estou com dificuldade de sentir, então a ayahuasca, de repente,
pode ser um processo lindíssimo, como foi para mim, para conectar o entender com o sentir. Então, eu não conheci e eu não conheço hoje como terapeuta, e acredite, eu acredito que eu tenho uma experiência muito grande. Nunca vi nada na minha vida que possa proporcionar a gente de sentir algo tão intenso, tão profundo quanto a ayahuasca. Concorda, Rogers? Concordo, piamente. Na verdade, quando a gente fala de morte na ayahuasca, e o nome dela que fala Vinhedo da Morte, as pessoas se assustam um pouco, acham que vão tomar e vão morrer, porque ela vai causar... A morte é a morte do nosso ego, né? Então, quando ocorre a morte, a gente morre várias vezes durante um ritual de ayahuasca, quando você consegue chegar nesse momento de deixar o seu ego morrer, você entende que a vida pode ser bem mais tranquila, bem mais simples, bem mais fácil, né? Que os seus traumas podem ser resolvidos, que a nossa vida vai se resolver com os traumas, e a ayahuasca te leva muito rápido para isso aí. Né? Muito rápido. Cada vez que você consagra a ayahuasca, você pode acessar um trauma. Né? Você pode vivenciar aquele trauma novamente, mas você pode olhar para ele como aquele filme Minority Report, você consegue olhar o trauma. Nossa, durante toda a minha vida eu sofri por conta disso aqui, então para lá. Vamos ajustar, vamos jogar ele para cá e tal. E você consegue se resolver de uma forma muito mais tranquila. Quando eu consagrei a minha ayahuasca pela primeira vez, foi assim. Eu me recordo que eu estava... vendo, a gente foi passando um flash da minha vida, como no final do filme Lucy, que ela começa a olhar aqueles flashes de tudo acontecendo, e vai passando, quando vi, passou 50 milhões de anos em 2 horas que eu fiquei ali na força da ayahuasca. Então, eu acredito que a ayahuasca te leva para esse movimento, mas ela também te traz respostas. Você só não vai chegar lá, beleza, entendi, eu olhei meu trauma, e aí? Como vou resolver, né? Ela já te mostra isso e já te mostra... beleza. Porque tem pessoas dentro de um consultório, e tá tudo bem, não é maldade, não é que a pessoa tem defeito. Tem pessoas que têm a dificuldade natural de sentir, elas são muito racionais. Aliás, nós somos criados desde pequeno para sermos racionais. Né? Os nossos pais, tadinhos, sem maldade, eles já coibiram o nosso hemisfério direito, eles já prepararam a gente para o esquerdo. Então a gente sempre ficou muito racional. E aí, quando a gente tem que sentir lá na frente alguma coisa para eu me curar, é a coisa mais difícil do mundo, eu sentir. Eu entendo, mas eu não sinto. E aí, meu irmão, a hora que eu tomei esse troço, que eu fui pela primeira vez, eu entendi o que é sentir, cara. Então, hoje eu tenho um respeito por essa medicina, por isso que o Rogers falou, a gente chama de medicina sagrada, né, medicina da floresta, porque é um negócio que eu aprendi a ter um respeito enorme, porque eu vi o que fez comigo e o que está fazendo com a minha família, tá? Com as coisas que realmente fazem valer a pena, isso é muito legal na ayahuasca. Eu lembro muito nitidamente quando você fala assim, beleza, agora nada mais pode me acontecer que já não tenha acontecido, que eu já não tenha vivenciado na ayahuasca. Você está preparado, o medo tende a diminuir muito os seus medos, né? Você ainda vai passar por processos de medo e tudo mais, mas tende a diminuir muito depois que você faz uso da ayahuasca. O meu, pelo menos, tem sido feito do Maurício, o outro passa a ter um pouco mais de coragem de experienciar a vida de uma forma diferente. Ter coragem, estufar o peito e falar, vamos embora. E é incrível, porque eu quando passei por tudo isso, eu quis começar a falar para os meus pacientes, mas veio aquele medo de um preconceito, né, cara? O que os pacientes vão pensar? Rapaz, eu tive uma surpresa tão linda, cara. Os caras, nossa, na hora aceita, e eu vi que o preconceito estava na minha cabeça. Não está na cabeça de ninguém, não. Certo? Eu acho que está todo mundo tão estressado com esses tipos de tratamentos que estão horríveis, que estão tendo as pessoas, só com desculpa, com remédios, e não enxergam a alma das pessoas, que eu acho que a ayahuasca é, sem dúvida nenhuma, uma referência de amor, cara, porque é uma droga muito amorosa. Ela faz você ver não de é uma forma... droga, né? Exatamente, eu até me expressei errado. É uma medicina... Não, tem que ser feito, tem que ser feito. É uma medicina extremamente amorosa, porque você olha para aquilo de forma dura para os seus traumas, você entra naquela essência e ao mesmo tempo você sai de lá com muito amor. Ô Rogers, eu quero explorar mais você pelos seus conhecimentos, cara. Fala para nós aí de indicação, cara. Quem estaria indicado, quem está assistindo aí, ou que tem algum parente, algum amigo, quem estaria indicado a fazer o uso da ayahuasca?
Então, deixa só eu antes abrir um parênteses, que eu te fiz uma correção sobre a droga, mas não foi porque você falou, não, porque é normal que todo mundo diz, é que droga pra gente tem uma conotação muito estranha, né? De que droga para nós é o uso da cocaína, o uso de alguns entorpecentes. Isso. E aí eu acho que por ser um enteógeno, a gente não quer classificar, porque as pessoas geralmente falam, mas isso é uma droguinha, é uma droga lista, né? Como uma vez você arranjou um jeito de se drogar de forma lista. Então, por isso que às vezes eu fiz a correção de uma forma tão abrupta. Eu peço desculpa, sinto muito por ter feito isso. Imagina, meu irmão. Para que as pessoas não tenham realmente esse, é uma droga e tal. Porque para mim o açúcar é uma droga muito pior que... Muito pior, concordo. Tá, vamos lá então. O uso da ayahuasca e as pessoas que a gente indica, por exemplo, para mim, a ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Essa frase é um jargão muito utilizado, inclusive pelos índios dos Varinauá. Depressão. Cara, eu tenho amigos, inclusive, que estão aí na live, que faziam uso contínuo de remédios pesadíssimos, drogas, aí sim, pesadíssimas, para controle da sua depressão, e passaram a fazer uso da ayahuasca a cada 1 mês, a cada 2 meses, para poder controlar a ansiedade, depressão e tudo mais. E depois nós fizemos um remédiozinho, uma homeopatia à base de ayahuasca, e essas pessoas se mostraram curadas, né? Nossa, com pouquíssimo tempo de uso, 3 vezes que eu utilizei ayahuasca, não quero mais utilizar o meu remédio, tomar remédios, como eu disse, pesados. Então, a gente tem visto o resultado em mais de, sei lá, 500 pessoas que passaram pelas nossas mãos ali. Muitas delas, usuários de drogas pesadas, né, de entorpecentes pesados, depois de remédios também lícitos aí, comprados em farmácia sintéticos, e que relataram para mim, escreveram, me disseram, voltaram, que é muito bacana como tem sido para ele a vida após a ayahuasca. Isso é muito legal. Depressão, Parkinson, Alzheimer, existe. Então, eu tenho aqui amigos meus bioquímicos que estão fazendo um trabalho com a ayahuasca enquanto imunomoduladora, né? Tem uma amiga minha que está fazendo uma tese de mestrado dela em cima da ayahuasca, inclusive está fazendo testes para algumas doenças que estão agora na moda, como o uso do rapé e da ayahuasca para tratamento do Covid, né, para sintomas do Covid, é muito legal. Então, eu acredito que a ayahuasca é para todo mundo. O cara está precisando se entender um pouco mais, vai para a ayahuasca. Os índios tomam ayahuasca quando estão com febre. Eu estou com febre, não sei o que dá. Ayahuasca, né, dá uma aterrada. E eles vão se entender, vão olhar. Quando a gente faz uso da ayahuasca, basicamente a gente vai olhar o porquê que a gente está doente. Por que o meu corpo está adoecendo? Então, toma ayahuasca, você vai olhar a origem do conflito, né? Assim como, de novo, na reprogramação, olhou a origem do conflito, entendeu o motivo dele, a ayahuasca já te dá uma resposta, ela cria uma resposta automática para que ela possa te tirar, então, desse movimento da doença que te fez, que aquele conflito está te gerando. Então, eu acredito que a ayahuasca ela é para usos emocionais, para uso de doenças emocionais, doenças físicas. Para mim, a ayahuasca é para todo mundo. Eu acredito que a ayahuasca é realmente para todos que precisam se entender, se olhar, né? Conflitos familiares, cara. A ayahuasca faz com que o nosso ego dê aquela baixada e você consegue voltar de novo naquela sintonia. E quando ela vem e te mostra, olha, não tem mais jeito não. Fim do ciclo. Vai, vida que segue. Paciência. A Júlia está colocando aqui, só não lembrando de usar a ayahuasca como muleta. Claro, como tudo, né? Tem gente que fica na psicologia há 5 anos. É também uma muleta, e não é a ayahuasca. Tem gente que chega no meu consultório e fala assim, eu vim tratar com o senhor, que é a única esperança. Eu falei, o que você já fez de tratamento? Eu faço psicologia faz 5 anos. E não melhorou? Então também é uma muleta, se eu pensar assim, né? Então, claro que eu concordo, a gente não deve usar nada como muleta. A gente tem que olhar para isso de uma forma mais profunda, com um sentido. Não é sair, quer ayahuasca, ir lá na praça, né? Quer ayahuasca? Não. Com licença, tem gente que diz, né, isso, eu já ouvi muitas que a ayahuasca para ele foi 10 anos de terapia, né? 20, 30, 50 constelações familiares em uma noite. Né? Ela vivenciou 20 constelações em uma noite, 10 anos de terapia. E tem quem ainda vai sair da ayahuasca e precisa de terapia. Né? Como eu precisei conversar com o Maurício, né? Eu terminei, eu tô tomando e falei, vou conversar com você, meu amigo, e fui para aí, fiquei na sua casa 2 dias, foi muito importante.
Perfeito. Ó, aqui tem uma pessoa perguntando, Rogers, ela já perguntou também no meu privado, ela quer saber sobre a amamentação. Tem alguma contraindicação para amamentação? Então, os índios tomam, né? As mulheres indígenas, elas tomam ayahuasca grávida. Eu tenho amigas minhas que tomam ayahuasca grávida, mas a gente não serve, né? Agora, a amamentação vai da mãe. Não tem, porque é 0,2% de dimetiltriptamina. Não tem nada que vá para o bebê, né? Não vai sobrar, porque o inibidor de mal vai trabalhar tão pouco e a dimetiltriptamina, a quantidade, a dosagem é tão baixa que não vai para o bebê. Porém, a gente fala, não, vem aí grávida, vem tomar ayahuasca com a gente, ou você que está amamentando. Por quê? Porque a gente também não... Eu não sei o limiar entre é bacana ou não. A gente serve. Se a mãe vem e pede, a gente vai servir, tá? Assim, porque os índios passam a fazer não só ayahuasca, mas outras medicinas indígenas que eu também conheci e também gosto de falar a respeito, que é o cambô, por exemplo, o chambô, que é a medicina do sapo, né, a vacina da floresta, a vacina da Amazônia, que os índios fazem com as crianças exatamente 9 meses após ter nascido. Com 9 meses já fazem um primeiro ponto de cambô na criança para que a criança possa ficar imune. É um monte de doenças que eles tinham lá. Eles usavam muito para o tratamento da malária. Quando o que mais matou os indígenas brasileiros foi a malária. Então eles passaram a usar o cambô por conta disso. Então, sim, eu acredito que dá para usar a ayahuasca amamentando. Se responde a pergunta da sua amiga, que é a Ju Pontinhos de Luz. Perfeitamente. Ô, Bro, e tem bastante gente falando aí que consagrou, né, das suas experiências. Obrigado aí pelo depoimento de vocês. Todo depoimento é bom. Até se a Angélica tiver ainda aí, puder escrever por que ela não gostou muito da ideia, é legal a gente debater isso aqui. Sim, é uma dinâmica. Claro, fantástico, né? Bro, e contraindicação? Tem alguma contraindicação absoluta para ayahuasca? Quando que você falaria assim, ó, não faça ou não tem contraindicação? Cara, cardiopatas, né, a gente segura, a gente tenta entender um pouquinho do conflito e da enfermidade, como é que tá. Que mais? Quem usa medicamento que tenha já inibidor de monoaminoxidase, os famosos imaus, a gente pede para segurar aí pelo menos 3 dias, 4 dias, 5 dias, quanto tempo melhor, para que a experiência seja melhor e para que fuja dos riscos, né? Problemas hepáticos graves também, a gente segura, a gente tenta olhar para isso, olhar quais são os problemas. Basicamente são esses aí, cardiopatas e problemas hepáticos. E no caso, as grávidas, né, que a gente também segura para que a mãe entenda e ver se é realmente necessário ou não tomar. Mas os problemas hepáticos são os mais sérios, porque como o inibidor de mal, o jagube, o cipó, age diretamente no fígado, então precisa, por exemplo, esteatose hepática nível 3, a gente já não serve. Então a gente sempre faz uma anamnese, antes de servir a ayahuasca, a gente faz uma anamnese, ver se a pessoa tem algum tipo de deficiência e problema hepático, e a gente passa, ou se a gente for servir, a gente serve um pouco mais de cautela, né? Dosagens menores, e uma ayahuasca mais leve também. E é interessante falar sobre a grávida, cara. Eu acho que até o terceiro mês, vamos falar assim, né? Terceiro, quarto mês, eu acho que todo procedimento em grávida deveria ser evitado. Uhum. Eu, por exemplo, eu não sirvo ayahuasca dentro do meu consultório, mas quando chega uma grávida de 3 meses, eu falo para ela, você ficou até agora sem tratar seus traumas, espera mais um pouco, né, meu? Porque você tem toda a fixação da placenta, 3, 4 meses, não mexe com a grávida. Mas eu acho que depois sim. E aquele lance do leite, cara, eu vou discordar de você numa coisa, meu grande irmão. Manda bala. Quando você falou que não passa para a criança o que ela tomou, eu também acredito, mas vai passar a cura para a criança. Você esqueceu de... Claro, isso. Eu falei do DMT, né? Do DMT. 0,2% de DMT não passa. Agora, informação... Não passa. Agora, o que você se curou, minha querida mamãe, isso seu bebê vai mamar a sua cura, tá ok? Então, isso eu acho lindo, esse processo. Por isso que eu acredito também, igual o Roger, que não tem contraindicação de você tomar só porque está amamentando. Pelo contrário, né? Tudo vai da intenção que você vai para lá. Eu sou contra você ir curtir um barato, né? Até porque a ayahuasca é enteógena. Esse barato que você vai lá é seu, não é nada que você vai inventar, né? Então isso que eu acho bonito. Ô, Bro, queria que você falasse um pouquinho
porque eu sou fã disso, né, desde que ter conhecido, né, eu não sei como é que eu posso chamar, bro, se é um instituto que vocês têm. Vocês têm uma equipe muito bonita, da qual às vezes até eu tento me incluir de intruso, sabe assim? De tão bonito que eu acho, porque você, o Milton, o Aurélio, que é a equipe que me apresentou isso, fala um pouquinho de como é o ritual. Como que é o ritual, para as pessoas tirarem essa dúvida? Aqui em Moarama, correto? Aí, perfeito, perfeitamente. O ritual segue um formato do xamanismo. Quando a gente fala do xamanismo, não necessariamente é o xamanismo nativo nosso povo originário, né? Os índios do Brasil ou da Amazônia. O ritual xamânico ele pode ser um xamânico da Mongólia, pode ser um ritual xamânico nativo americano, né? O ritual xamânico pode ser do xamanismo do Peru, da Bolívia, do Brasil. Então a gente segue um ritual bem aberto, bem universalista. Então, se a pessoa, mas eu sou evangélica, então, vem conhecer, você vai entender que a gente não vai falar contra o que você, contra a sua crença, né, cristã. Mas eu sou ateu, então vem olhar para o cosmos, vem olhar para... mas eu sou budista, vem olhar, temos mantras que vai ficar tocando, que você vai se entender também com sua religião. Então, e o nosso ritual é bem bacana, que é pé no chão mesmo, a gente pede para que, se a gente pudesse, tiver um clima tranquilo, ficar ao redor da fogueira, colchonete na grama. Tem muitas pessoas que tomam ayahuasca e gostam de tocar numa árvore, no chão, na terra, querem sentir cheiro. Então, a ayahuasca te conecta muito com o divino. E para o xamanismo, o divino está na natureza. Né? A gente acredita muito que o divino está muito ligado à natureza. Pachamama, né? Os nossos índios peruanos, e o Xibu, que é os índios Runicuim, Catuquinas, os Varinauá, Wanauá, Caxinauá, o deus Yushibu deles, que é o deus da floresta, o deus que criou tudo, que dá plantas para eles comerem, os animais. Então, o nosso ritual basicamente é assim, toma ayahuasca e vai se conectar com o seu Deus, com o seu divino, né? Com a centelha divina que está dentro da gente. Então, a gente faz, na verdade, um ritual para que a gente possa induzir e ir conduzindo de uma forma muito bonita e tranquila, para que a pessoa se só um medo, estamos ali do lado. O que a gente pode fazer para que você, né, tenha o seu medo, fique um pouco mais amenizado e vamos tentar resolver o seu conflito. O ritual xamânico basicamente isso aí. A gente faz uso da medicina, água e comida. Mais nada. Alimentação leve, né, e muito pé no chão, muita natureza. Cheiro de planta. Basicamente o ritual xamânico é isso aí. E sempre de olho para a fogueira, a gente sempre fala que quando você está sentindo algum medo, acessando alguma coisa, olha para a fogueira e deixa tudo isso transmutar. Na fogueira xamânica transmuta tudo. É incrível isso. Numa das minhas consagrações, eu estava passando por um medo muito grande. Eu lembro quando o Rogers, essa equipe linda que cuida, né? Porque quando você está no ritual, igual o Roger falou, tem um pessoal que cuida. O Rogers veio até mim, acho que com umas mudas de alecrim e boldo, né, Rogers? Que você levou para mim. Rapaz, folha de louro. Aquilo para mim foi, cara, incrível a conexão e a sensibilidade do Rogers, né? Eu sou fã desse cara porque eu já vi ele trabalhando em várias consagrações, ele, o Milton, o Aurélio, mas em especial o Rogers, eu já percebi algumas atitudes e acho que ele nem sabe que eu reparo nele. Então, assim, eu já percebi algumas sensibilidades dele, cara, de se aproximar de uma pessoa que estava ali no movimento, igual a mim, cara. Ele me deu aquelas folhas, aquilo me deu um poder, cara, me deu uma força de conexão. Então, assim, eu acho isso muito sensível. Por isso que eu sou fã número 1 disso e eu tenho indicado, meu irmão. Acho que você está num caminho lindíssimo, tá? Você está num caminho lindo. E, o Rogers, fala mais aí, cara. O que você quer falar da ayahuasca? E hoje o dia é seu, cara. Tá. Primeiro, se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever no que eu vou responder, tá? Cara, a ayahuasca enquanto expansão da consciência. Acho que a gente não falou um pouquinho disso aí, né? Isso, ayahuasca perfeito. faz, enquanto expansão da consciência. Cara, tomou ayahuasca, 30 minutos depois de ser a base. No meu caso, com 10 ou 15 minutos eu já entro na força. A gente chama de entrar na força. É quando a ayahuasca chega, quando os efeitos da ayahuasca começam a florescer na gente. Então, o uso ritualístico do chá, né, ou do vinho, com as músicas que a gente utiliza, as músicas que induzem a você transcender, a expandir a consciência, a impressão que você vai ter, a pessoa que toma ayahuasca, é que o seu corpo físico está aqui, mas não tem mais
não tem mais divisão entre você e a natureza, você e o seu ego, você e a sua alma, né? Para aquilo que você acredita, você vai ter um contato direto com a sua consciência. Sua consciência vai estar do seu lado, conversando com você durante 4 horas, 5 horas. O tempo que você estiver na força da ayahuasca, você... enquanto você estiver na força da ayahuasca, você vai estar ali conversando com a sua consciência. Cara, e nessa conversa é magnífica, porque você pode estar tendo essa conversa com você mesmo, com a sua consciência, e muitas vezes você vai estar tendo a percepção que você está conversando com a sua mãe, com seu pai, com sua avó, que já se foi às vezes há 20, 50 anos. Você vai estar conversando com eles, às vezes vai estar conversando com um cachorro, com um búfalo, com um lobo, com um tigre, e você percebe que você já não é mais o Rogers, que você é aquele tigre, ou que você é um cavalo, como, né, vários relatos sentiram o cavalo do lado conversando. Eu tenho amigos meus que começaram a entender a linguagem do que os índios estavam falando, mesmo nunca ter ido para dentro de uma tribo. E ele perguntou, tá, mas o que eles falaram? Já não sei mais, mas na hora eles falavam, eu respondia, eles falavam, eu respondia. Então é muito legal essa expansão da consciência. Eu acredito que você fica num estado alterado de consciência muito divinal. Então por isso que a ayahuasca, para mim, mesmo sem crença religiosa, a ayahuasca me leva num contato muito legal com o divino, que para mim, volto a dizer, é a natureza. O que você acha que é o maior mito da ayahuasca, bro? Qual que é o maior mito para você que é um grande estudioso nisso? A ayahuasca é droga. Isso aí, cara. Tá? Esse é o maior mito. Eu vi ali, alguém só me perguntou, e também isso faz parte do mito, que a gente usa ayahuasca com alguma outra coisa, mistura com alguma outra planta. Não. A ayahuasca padrão é a mistura de jagube, que é o cipó, né, o mariri, jagube, outro ayahuasca, o nome, com a chacrona, que são as folhas, e água e fervura, né? E aí existem várias técnicas de se fazer ayahuasca. Eu estive de novo com o pessoal de São José do Rio Preto, que viraram meus amigos, meus irmãos também, que eles têm um formato de fazer ayahuasca bem diferente do formato raiz, do formato indígena. O formato indígena é folha, cipó, água, 48 horas de fervura, né? Fogo muito alto, vão misturando mais plantas, vão deixando aquilo naquela decocção. E eu já fui conhecendo um pessoal que fez uma ayahuasca mais gourmetizada, porque eles entenderam, enquanto bioquímicos, que tinha como aumentar a quantidade de dimetiltriptamina ou baixar, se necessário, uma ayahuasca mais leve, aumentar a quantidade de tetrahidroarmina, que te dá a sensação de leveza, de tranquilidade no pós, né? Armalina, então armina, então assim, você consegue controlar. Os caras fazem testes para poder saber se o pH da água está mais legal, se a ayahuasca está açucarada, cristalizando. Então aí você consegue fazer uma dosagem. Eles trabalham com tipo de música, frequências, é diferente. Isso tudo é muito legal. Eu no meu estudo, é isso aí. É olhar o ponto de vista raiz dos índios, mas também olhar ele enquanto benefício, desde que não queiram transformar a ayahuasca num medicamento sintético. Eu acho super legal transformar em cápsula. Eu tenho um amigo meu que conseguiu encapsular a ayahuasca e está exportando. Super legal. Mantendo todas as propriedades dela naturais, ele conseguiu encapsular ela para as pessoas que não conseguem ingerir o chá pelo amargor e tal. Ele está encapsulando. Eu achei brilhante a ideia dele, né? Então, o que eu acho muito legal mesmo, que eu estou buscando é olhar para o ponto de vista xamânico, indígena, e olhar para o ponto de vista um pouco mais técnico. Tá? Estou gostando muito de traçar esses dois paralelos aí. Marcos Prado disse que o cavalo esteve com ele. O cavalo conversou com ele a noite inteira. Foi. Eu acessei um cavalo, meu animal do poder, na minha primeira. Você se lembra disso, né? Dormimos na chuva, né? Lembra? Sim. Quando você chegou lá, você falou, eu não gosto de deitar na terra, eu não sei se tem algum problema com isso. Fica tranquilo, você vai querer passar aqui a noite inteira. E realmente, eu não queria sair da grama no final. O Rogers deitou ao meu lado e aí nós tomamos chuva junto, e a gente não queria sair de lá. E a Raquel colocou, a minha cunhada ali, colocou umas questões bem interessantes, bro, sobre o mito. Ela fala que talvez vai ser uma viagem linda. Como a ayahuasca traz o que tem dentro de você, como diz meu pai, ela é dura, cara. Pode ser duro o que você vê, pode ser forte, pode ser triste. Mas a grande sacada da ayahuasca, que pelo menos eu acho, é que apesar de toda a dor que às vezes você acessa, no outro dia você tá bem, cara.
Você está com amor dentro de você. Você entendeu o que foi passado. A ressaca, Isso a ressaca é de muita amorosidade, né? A muita ressaca de ayahuasca, amorosidade. você acorda e fala, meu Deus, como a flor é bonita, olha que borboleta linda. E você passa a dar valor Isso aí. em pequenas coisas. Isso é brilhante na ayahuasca. Né? Então, Isso é assim, brilhante. pegando o gancho do que a Keco falou aí, então, sua cunhada, que às vezes a viagem pode ser um pouco mais triste, você pode acessar coisas mais tristes, é isso aí mesmo. Né? A ayahuasca vai te levar para você acessar o que você precisa. Se naquele momento da sua vida você precisa ver leveza, né? Você sentir que é um passarinho voando, um beija-flor beijando a florzinha, então tudo bem. Agora, se a ayahuasca precisa te levar para um momento de uma experiência de quase morte, ela vai te levar. Você vai ter EQMs na ayahuasca, tem pessoas que têm uma EQM, tem pessoas que têm 5, 10 EQMs, que é a experiência de quase morte mesmo. Por isso que ela é um vinhedo da morte. Né? Então você vai ter uma experiência de quase morte, para que quando você volta, você, nossa, a vida é muito melhor do que eu estava vivenciando lá. Então você volta uma nova pessoa. Então, a gente sempre diz, porque os índios nos ensinaram assim, que quando você morre, é a morte do seu ego. Então deixa o ego morrer. Né? Tem pessoas que ficam no controle. Eu tomo ayahuasca, não quero ficar louco, o que é isso aqui? Eu tô ficando meio pirata. Cara, deita. Fica relaxado e deixa o ego morrer. Né? E fecha os olhos. Sai do controle. Né? Você não tem controle, você não consegue segurar nem o ar dentro de você por muito tempo. Você não manda nem... Então, sai do controle. Numa das minhas consagrações, eu contei isso pro Rogers. Na primeira dose do chá que eu tomei, nossa, bicho, eu era o tigre, eu era a águia, eu era o cara, assim, ó. Eu lembro que meu ego falava comigo assim, nossa, você tá curado. Você não precisa mais. Milton, só um minutinho. Maurício, é perigoso por algumas horas, não pode ser traumático. Lembrei de uma coisa, a Nayan Carvalho perguntou se é perigoso. Sim, eu não tinha colocado lá também os casos das esquizofrenias, né? Então, o bipolar, o esquizofrênico, não aquilo que a gente aprende na reprogramação, mas o esquizofrênico grave, sim, esse a gente também não serve a ayahuasca, porque pode sim agravar. O cara da bipolaridade pode, por exemplo, tomar e num surto ele achar que vai morrer e aí sai correndo e dá bastante trabalho pra gente. Então, os perigos seriam esses. Agora, agravar um trauma, agravar um quadro de uma pessoa? Não. Né? Depende se a pessoa não tem esse quadro de esquizofrenia muito grave, como era o caso do Glauco, lá que ficou muito famoso, todo mundo classifica que a morte foi por conta da ayahuasca. Não, cara, porque você vai aterrar, você vai olhar para o conflito, para esse trauma, mesmo que te leve para aquele momento, o cara viu o pai sendo assassinado, pode te levar lá, mas automaticamente a ayahuasca vai te dar uma resposta, uma solução do que lá, te provar que aquilo não é o fim do mundo. Né? Isso que é muito legal da ayahuasca. Ela vai te mostrar por ela que aquilo aconteceu, foi triste, foi dolorido, é sofrido pra cacete, mas que não é o fim do mundo. Existe vida depois de todo esse teu trauma, tá bom? Tentando resolver aí a pergunta da Nayan Carvalho, rapidão. Tem uma outra pergunta, antes de eu falar de novo do meu tema. Tem uma outra pergunta interessante, antes de eu voltar a dar o meu depoimento. Eu tenho dificuldade, a Caroline ali, ó. Eu tenho dificuldade de me soltar. Como fazer para se soltar e aproveitar essa experiência? O que você falaria para ela, Roger? Deixa eu perguntar. Ela já tomou ayahuasca, a Caroline? Se soltar, ela está dizendo, se soltar depois que ela toma ayahuasca? Provavelmente, mas eu não sei se ela tomou, não ficou claro aí. Mas eu entendi assim, que ela tem dificuldade de se soltar. Ela tem medo, talvez, de ir lá para a ayahuasca, tomar e não se soltar. Como que ela faria? O medo já vai se resolver quando tomar. É óbvio que tem pessoas que vão querer estar no controle, e isso é uma forma de controle. De não se soltar é a forma de estar no controle. Quando ela tomar ayahuasca, nós vamos perceber. Se com 100 ml, por exemplo, de ayahuasca, nós vamos dar para ela, se ela não soltar. Aí existem algumas formas, bem xamânicas. O uso do rapé é um deles. Eu sempre digo que entre o ego e o rapé, na luta, o rapé sempre vai ganhar. Então, o rapé é um jeito de fazer com que ela se solte. Que ela vai eu que o diga, né, Roger? Então, entre o rapé e o ego, o rapé vai ganhar. Então, existem lá algumas formas. Sim, já bebi. Ela já tomou. Você já tomou no Santo Daime? Ela tomou no Santo Daime, tomou no xamanismo. Eu também não queria soltar. O Alex Lima, meu amigo. Arro, Alex, tudo bem?
ele chegou pra gente também e falou, olha, faz 20 anos que eu não sei o que é vomitar, eu não vomito, isso não vai pegar em mim, tá. Eu falei, deita ali, fica quietinho, vou te dar mais uma dose. Servi mais uma dose para ele, e aí depois de mais 2 horas, mais ou menos, ele se soltou, e aí a viagem foi espetacular, de tudo que ele me contou, tá bom? Então, para Carol, 100 ml, ela tomou na União do Vegetal. Legal, a União do Vegetal é uma ayahuasca bem mais fraca, tá? Do que a ayahuasca do xamanismo. Eles classificam a ayahuasca deles como, por exemplo, uma graduação de 2 doses de ayahuasca para 1 dose de água. Né? E talvez a deles seja até 1 por 1, 1 dose de ayahuasca para 1 dose de água. A nossa a gente usa desde 5 doses de ayahuasca para 1 dose de água, 10 doses de ayahuasca para 1 de água, 20 doses de ayahuasca para 1 de água. Essa é a graduação da ayahuasca que a gente usa aqui. Como voltar a ter coragem de voltar a consagrar sem querer fugir? Então é aquilo. Você quer... A pessoa sabe, quando toma ayahuasca uma vez, 2, sabe que lá ela vai encontrar o que às vezes ela não quer ver. Vai ter que olhar para alguns traumas. Faz parte do desejo, faz parte do processo de cura o desejo de ser curado. Se a pessoa não quer voltar para lá porque ela sabe que vai ver coisa errada, ela não quer se curar. Né? Se tiver coragem de voltar, falar, olha, eu quero me curar. Então, se tem medo, vai com medo, vamos embora, vai com medo mesmo. Isso aí é fantástico, tá? No YouTube tem um vídeo meu que eu falo sobre o ego, tá? Vale a pena vocês assistirem lá, Valente Cursos, é o meu canal. E o ego, eu estava contando da minha experiência, eu vou resumir. A primeira dose que eu tomei, eu achei que eu pertencia à natureza. Eu falei, nossa, eu não preciso mais de ayahuasca, eu sou o Xuxo. Eu estava me sentindo, na verdade era meu ego, certo? E aí na segunda dose, meu irmão, na segunda dose, aí a coisa foi tensa. Aí Como foi que eu falei para você? Então é importante tomar a segunda dose. Eu falei assim, precisa tomar a segunda dose? Ele falou assim, a gente vai dar uma aprofundadinha. E ali, eu saí do processo do ego, ali eu me entreguei, ali eu acessei o que eu tinha que acessar. Então, o ego, você tem que pôr no teu lugar, ele vai tentar preservar você, ele não vai querer que você olhe para as suas dores. Não existe fórmula mágica, é aquele negócio assim, ego, fica aí no seu lugar, eu vou assim mesmo, porque eu quero olhar para isso, não tem jeito. O medo que você chama é o ego que te impõe, tá? A Júlia tá falando aí, essa Júlia eu me recordo, eu sei quem é ela. Uhum. Eu sei os medos que ela acessou, e eu tive do lado dela você estava também, né, Maurício? Nós dois ficamos lá ao lado dela por quase, sei lá, 3 ou 4 horas. E essa é uma menina que precisa muito voltar para a ayahuasca, e quando ela voltar a tomar ayahuasca de novo, eu vi alguns questionamentos que ela fez, inclusive num grupo de ayahuasqueiros, de estudos de ayahuasca aqui no Brasil, que ela entrou e perguntou, eu não quis responder, deixei que outras pessoas falassem, mas eu sei que ela é uma pessoa importantíssima para voltar, para que ela possa olhar para aqueles medos de uma forma bem diferente. Porque naquele dia ela teve muitas influências que não deixaram ela fazer um trabalho completo de ayahuasca como deveria ser feito. Né? Perfeitamente. Então, eu estou esperando a Júlia voltar. O dia que ela voltar, eu vou receber ela aqui, eu e a ayahuasca de braços bem abertos. Para ajudar ela de cura. Já convidei ela de novo, ela sabe disso para ir, viu? Ô, Bro, a gente falta 7 minutos aí para terminar 1 hora. Fala um pouquinho do ritual, como as pessoas, com quem que deve entrar em contato. Fala um pouco desse processo, porque é um processo tão lindo e a gente tem que tornar isso viável às pessoas. Eu já bebi 300 ml, não senti nada. Já bebi 10, mas senti muita coisa. Como isso se explica? Não se explica. Eu acho que não se explica. É o momento dela. Né? Tem que ver onde ela tomou. Eu classifico assim. Nem sempre onde a gente vai, a gente está servindo ayahuasca, né? As pessoas estão tomando ayahuasca. Nem sempre todos os lugares estão servindo ayahuasca. Por exemplo, teve alguém que me perguntou do que era misturado. Por exemplo, eu não consagro ayahuasca num local onde eu não conheço. Onde eu não conheço a procedência. Porque pode ser que uma pessoa... Ah, mas eu tenho uma ayahuasca lá que é super forte. Eu não sei o que ele colocou no meio dessa bebida para torná-la muito forte. Então, eu procuro sempre. Tanto que onde a gente busca as nossas medicinas são locais onde estão há mais de 30, 40 anos servindo medicina. Né? São pessoas que fazem o chá há mais de 20, 30, 40 anos. Então, sempre busco as nossas medicinas num lugar muito... Tanto que no começo que eu fiz, eu peguei as medicinas e levei para uma análise toxicológica, para poder ver o que tinha dentro dela. Então, quando a Carolina, de novo, está dizendo, já tomei 300 em algum lugar e 10 ser no mesmo, então tem que ver como é que estava o estado de espírito dela, a alimentação e tudo mais. E também saber se o que ela estava bebendo era ayahuasca tradicional, raiz, mesmo como devia ser. Tá? A entrega, né?
A entrega dela, É. é o que você falou, né? Você viu na Diege aí, ó, e para consagrar, precisa de um tema específico ou se abrir para uma experiência? Não. Se a pessoa tiver eu tenho um trauma, que eu preciso resolver um problema com alguém da minha família, tudo legal. Mas às vezes você vai tomar e vai ver uma coisa que não tem nada a ver. Vai entender que aquele trauma ou aquele conflito veio de um outro conflito e tudo mais. Você se entrega. Toma e se entrega. E deixa a medicina agir no seu corpo e no seu espírito. Tá? Nós temos rituais aqui em Umuarama, que é um ritual no sítio de um grande irmão meu melhor amigo, meu brother, que também é seu brother, que é o José Aurélio. E é assim, Perfeito. geralmente às sextas-feiras, aos sábados, a gente tem um grupo aqui que a gente coloca as pessoas que querem consagrar, comungar, tomar ayahuasca. Então, quem quiser pode me mandar uma mensagem, vou colocar meu telefone aí depois, se o Maurício consegue colocar para as pessoas. Conselho. E me manda, eu coloco no grupo de Umuarama. E quem quiser vir conhecer de Maringá, do Brasil inteiro, quiser vir para cá, ou quiser falar, olha, você sabe que tem ayahuasca mais próximo de mim, algum lugar que seja confiável? Existem vários locais que servem ayahuasca de forma muito confiável, né? Eu posso passar aí alguns contatos. O Umuarama a gente vai fazer amanhã, sexta-feira, e possivelmente no sábado também. Tem um pessoal de Cascavel que está vindo para cá amanhã para poder consagrar. Então nós vamos fazer um ritual pequeno aqui para 10 pessoas, e sábado vamos fazer uma outra cerimônia. Um formato bem xamânico, pé no chão, fogueira alta e tudo mais. Bro, confere aí. Esse aí é o seu Insta mesmo, né? @RogersPixel. Isso mesmo. Uhum, esse é o meu Insta. Pessoal, manda um direct para ele, tá? Igual ele falou. Às vezes sexta e sábado aí. Então, quem tiver interesse, pode ser através da gente também. Se você mandar aqui para a reprogramação, tá? A gente vai também. Olha lá, o Rogers colocou o celular dele. O Marquinho falou de buscar para ir pelas razões certas. Isso é porque tem gente que vai lá para buscar uma pira. Eu lembro que me falaram que é legal, dar uma viajada e tal. E não vai ser legal. Né? Geralmente o cara que vai buscando isso nunca é legal. Né? A gente sempre pergunta para a pessoa, faz uso de algum entorpecente, né? Se fizer, beleza, tá vindo aqui buscar cura? Sim. Agora, não, eu tô indo porque eu misturei determinado entorpecente e eu quero agora tomar água. Cara, vai ser uma viagem tenebrosa. Então não vão buscando isso aí porque não é legal. Né? Vai buscando cura, vai buscando se olhar, se entender, isso é muito legal. Eu, quando acessei, depois de 5 consagrações e observando tudo que aconteceu na minha vida, as coisas que eu acessei, eu fiquei me perguntando... Vou pegar uma ayahuasca ali, fica aí. Tá. Eu fiquei me perguntando quanto tempo eu precisaria para acessar tudo que eu acessei com terapias convencionais, né? Então, eu sou um terapeuta, eu não desmereço nada, mas a força da ayahuasca para você sentir, ela é incomparável para mim, assim, para quem se entrega, para quem vai com uma razão, tá bom? Aí, ó, chegou a medicina aí, ó, que a gente tem o maior respeito por ela, né? Essa é a medicina sagrada. Tá aqui, ó. Essa é uma ayahuasca feita em laboratório. Uma ayahuasca mais técnica, tá? Quais são a diferença dessa para essa ayahuasca que vem dos índios e vem da Boca do Acre, que é uma cidade da Amazônia, do estado do Amazonas. Essa ayahuasca ela é preparada assim, eu sei tudo que tem dentro dela. Quantidade de tetrahidroarmina, armalina, armina, quantidade de DMT que tem dentro dela. Essa não. Essa ayahuasca é feita de um formato tradicionalzão, que é colocar jagube, jacrona da forma com que eles aprenderam, é passado de pai para filho, dos pajés, dos caciques, dos xamãs tradicionais da Amazônia, que vem para nós. Eu confio muito, já estive com esse pessoal, o pessoal é brilhante, né? Confio muito na medicina que eles fazem. Então, a gente sempre tem as duas, então a gente vai avaliando o que determinada pessoa precisa. Ora, precisa de uma ayahuasca técnica, ora precisa se encontrar mesmo com ela mesma, uma ayahuasca mais xamânica. Então, basicamente, esse é o chá, gente, sem segredo, tá? Água, cipó e folha. Tá? A folha é uma folha muito bonitinha. Esse homem é preparado, né? Ei, Rajão. Esse homem é um estudioso. Eu não tenho um cipó aqui para poder mostrar para vocês, mas essa é a folha da chacrona. Tá? Olha só. Cultivo livre no Brasil. Tá? Eu tenho em casa, ó.
uma plantinha de chacrona. Então, para quem quiser também, dia 15 eu vou estar indo em São José do Rio Preto e vou trazer várias mudas de chacrona e várias mudas de jagubo para os meus amigos aí. Vou trazer um pouco a mais, deixo lá no sítio para quem quiser depois que for vir consagrar, pode levar para casa. Pessoal, 10 segundos. Roger, um abraço, meu irmão. Obrigado, pessoal. Beijo para vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Beijo para todos. Obrigado, Rojão. Abraço.